Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E nesta oportunidade vamos ouvir aqui o depoimento do nosso irmão Daniel Couto. Ele que foi membro da Congregação Cristã no Brasil por boa parte da sua vida. Nós fizemos uma amizade com ele, ele se disponibilizou em dar o seu depoimento, então vamos aqui retratá-lo. Quero dizer também que eu fui procurado alguns dias atrás por alguns líderes da congregação, e uma das coisas que eles me colocaram é que há dentro da CCB anciãos, irmãos, que querem que a instituição melhore no sentido teológico, no sentido de eclesiologia sadia, positiva, etc. e tal. Eu disse a estes irmãos que estiveram comigo, que inclusive tem acesso até ao Marsola, que é o presidente da organização, que se eles quisessem falar aqui no nosso canal, que o canal estava à sua disposição. Não só estava, como reitero aqui agora, que está. Eu até acho que é muito interessante e saudável que líderes que realmente podem tomar decisões venham a público, façam essa conversa com os demais, principalmente institutos de apologética, para mostrar algumas questões, no que mudou, e se não mudou por quê? Por que aquele ponto de doutrina não está mais adequado com a Bíblia, ou voltou a ser adequado com a Bíblia? Inclusive fiquei maravilhado com um vídeo de um membro da congregação, um irmão que ainda está lá, e ele estava explicando neste vídeo, por exemplo, que até 1960 e pouco, a congregação fazia o batismo apenas no nome da Trindade, não botava o nome de Jesus antes, apenas o nome da Trindade. Há 10 anos atrás, aproximadamente, a congregação não dizia que a Bíblia, que no seu credo, que a Bíblia contém a verdade ou a palavra de Deus, mas que a Bíblia é a palavra de Deus. Então veja que são dois pontos de doutrina que, se nós analisarmos, a congregação não melhorou, mas piorou, o que é lastimável. Agora, existem outras coisas que ela melhorou, por exemplo, a questão da ceia em copos descartáveis. Isso é uma evolução, já que a Bíblia não dá base para dizer que é pecado ou que é errado tomar a ceia em pequenos cálices. Então eu faço apologética com 3 propósitos. O primeiro propósito, proteger a igreja. Isso aí é basilar. Ensinar os irmãos a protegerem a sua fé. É o que está em Judas, versículo 3. Mas ao mesmo tempo que eu ensino os irmãos a protegerem-se das heresias, eu os oriento a fazer a defesa da fé e a responder aos questionamentos. Aqui então, no segundo ponto, estou trabalhando a evangelização dos adeptos de seita, como está em 1 Pedro 3,15. Nós devemos dar a resposta à razão daquela nossa fé. Por que cremos assim? Então eu estou evangelizando o adepto de seita. E por fim, terceiro, eu nunca vou deixar de acreditar que as instituições, em alguns aspectos, elas possam melhorar. Eu não posso perder essa perspectiva que eu tenho. Ver os irmãos sendo protegidos, ver membros de seita sendo evangelizados e ver até mesmo as instituições melhorando. Quiçá, quem sabe, até se tornando evangélicas. Esse é o nosso trabalho. Estamos aqui para isso. Então, voltando aqui para o Daniel Couto, ele conversou comigo, eu passei para ele algumas perguntas, então ele respondeu via WhatsApp, está aqui. Eu vou soltar os áudios mediante a leitura das perguntas e logo em seguida faço um comentário e depois volto a ler a outra pergunta, tá bom? Mas antes, deixa eu dar aqui rapidamente os meus recadinhos. Neste mês de novembro, o CACP vai sortear 2 Bíblias apologéticas com apócrifos e 2 livros controvérsias do pastor Joaquim de Andrade. Então, aos nossos inscritos que patrocinam o CACP lá na plataforma do Apoia-se, 4 presentes especiais serão sorteados.
por favor, se você ainda não nos ajuda, se você ainda não faz parte da nossa família, vá lá, se inscreva e venha nos ajudar a fazer pela verdade o que as instituições e seitas fazem pela mentira. Outra coisa importante, gente, nós temos um aplicativo apologético excepcional, totalmente gratuito. Baixe na plataforma do seu celular e tenha essa ferramenta muito útil na defesa da fé. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Contamos com você. Bem, Daniel Couto, hoje evangélico, passou muito tempo ali na CCB e nós então tivemos contato com ele e ele tem sido, inclusive, uma bênção de Deus até para ajudar outras pessoas. Esse irmão tem sido, assim, um instrumento. E eu acho que essa é a questão, é o propósito. Não deixe o sofrimento que você passou não ter frutos. Sofreu, foi difícil, faz de tudo aquilo um aprendizado, que aquilo tudo seja pedagógico e que hoje você possa ajudar outras pessoas. Eu sempre digo que Deus, Ele quer que nós aprendamos para ajudar outras pessoas. Então, o Daniel tem feito isso. Eu fiz aqui 7 perguntas para ele. A primeira pergunta é a seguinte: Daniel, você ainda está na congregação? Se sim, por quê? Se não, como está sendo sua nova vida em uma outra igreja? Vamos soltar aqui então o primeiro áudio dele. Bom, pastor, só para o senhor entender, não estou indo mais na congregação, né? Eu frequentei a congregação desde que nasci, né? Meus pais eram já da congregação, meu pai inclusive do corpo ministerial, então eu conheço bem a congregação em termos de como funciona internamente o ministério e tudo mais. Eu parei de frequentar a congregação em torno de 2013 para 2014, né, quando eu conheci uma igreja batista e passei a frequentar esporadicamente alguns cultos, apesar de que minha esposa frequentava ainda a congregação com muita assiduidade, né? E aí, pastor, eu acabei que me tornando desigrejado, eu não conseguia mais ir na congregação e escutar aquelas pregações com promessas sem nenhum fundamento, que eu entendia que, apesar de não ter conhecimento nenhum do evangelho, eu entendia que aquelas coisas não passavam de promessas sem base nenhuma de cumprimento, e como eu já tinha muita experiência dentro da própria igreja e visto muitas coisas acontecer, entendia que nada daquilo ali era de fato verdadeiro, né? Essa que é a verdade. Em 2021, depois da pandemia, né, já no finalzinho da pandemia, eu acabei escutando na internet o depoimento de um irmão que ele era membro da congregação, ex-membro na verdade, né, explicando por que ele tinha saído da congregação e como que ele tinha conhecido o evangelho. E aquilo ali, aquelas verdades me chamou a atenção para o evangelho, pastor. E eu procurei uma igreja presbiteriana por acaso, né? Porque na verdade eu fui atrás de uma igreja bíblica, né? Encontrei uma igreja presbiteriana e eu tô com a minha esposa. A gente já tá praticamente 2 anos lá e a gente tá muito feliz, graças a Deus. Olha que bênção. Parabéns aí, Daniel, congregando então numa igreja evangélica, na igreja presbiteriana. Eu espero que Deus continue te fortalecendo. Agora, eu quero que você que está me assistindo perceba algo interessante na fala do Daniel. Com o advento da pandemia, a congregação não teve opção. Ou os irmãos assistiam o culto em casa, ou eles ficavam sem culto. Eu me lembro que, há um tempo atrás, a congregação não permitia nem bater fotos dentro do templo. Nem foto, nada. Quanto mais gravar um culto. Então, tudo aquilo que nós comentávamos, que ouvíamos dizer de heresias, ficava naquele ato. É verdade, é mentira, é exagero dos irmãos que estão criticando, o que é isso? Então, era difícil fazer um trabalho apologético, por quê? Porque eles tinham muito pouco material escrito, era muito pouco. Com o advento da pandemia, com as gravações do culto, todas aquelas heresias e toda a falta de preparo dos anciãos da congregação foram a público. E aí foi assustador.
E o que acontecia com muitas pessoas de lá, como aconteceu aqui com o Daniel? Ele estava assistindo ali o ancião pregando, seja do Brás ou da igreja dele. O YouTube indica ali vídeos de pregação randômico do YouTube. O robô pega pelo interesse do espectador, e se o espectador tem interesse naquele assunto, ele coloca outros assuntos semelhantes. E aí aparecia outros pregadores evangélicos, o pessoal da CCB acabou assistindo, e eles descobriram que havia vida, e vida em abundância fora da congregação. Aí as coisas começaram a ficar claras para muitos. Inclusive, o Daniel é fruto das pregações e mensagens que nós temos aí no mundo da internet. Bem, segundo ponto aqui, segunda pergunta que eu fiz a ele é o seguinte: você tem mágoa do tempo que esteve lá ou já superou isso? Eu pergunto isso para ele porque é importante que a pessoa supere, né? E caso tenha vivenciado muita dor, o que foi mais complexo para superar? Então eu quero saber dele, diante do sofrimento que ele possa ter passado, como foi a reação e como foi a superação desta problemática. Vamos ouvi-lo. Eu acredito que eu falar que eu não tenho absoluta nenhuma mágoa, vamos dizer assim, seria em verdade, né, pastora? Porque foram muito tempo, né, vivendo lá dentro, então eu praticamente perdi toda a vivência de filho e pai com meu pai, né? Porque meu pai era diácono lá, totalmente religioso, então a gente nunca teve possibilidade de, por exemplo, ir para a praia, coisas comuns de pai e filho fazer, jogar bola, qualquer coisa nesse sentido, porque era uma carregado de religiosidade, usos e costumes de proibições das coisas mais absurdas, né? Não poder ter televisão em casa, não poder jogar futebol, não poder usar bermuda, não poder pelo não poder, e muitas informações mentirosas para traumatizar a pessoa. Então eu acredito que sim, que eu tenho mágoa em relação a isso, né? Principalmente por conta da minha família ainda ter muitas pessoas lá dentro sendo enganada, né? Eu acredito que isso daí já responde, né? Tenho sim mágoa e muitas coisas eu já superei, mas tem coisas que ainda é difícil de engolir, viu, pastor? É óbvio que a pessoa que está num processo, gente, você que está aí assistindo, não é fácil. Ele faz poucos anos que saiu de lá. Então ainda tem toda uma celeuma envolvendo a sua saída. E eu, viu, Daniel, oro por você para que o Espírito Santo te ajude, para que você consiga superar tudo isso. E você vai superar. E eu digo mais, você vai superar e ainda vai ajudar muita gente que passou e está passando pela tua experiência. A terceira pergunta que eu fiz a ele é a seguinte: quais ensinos deixou você mais chocado diante dos erros da CCB? E como você resolveu isso? Então eu quero saber quais as doutrinas que mais deixavam ele assim perturbados dentro da CCB e como ele achou a resposta para isso. Vamos ouvir aqui no próximo áudio. Então, pastor, eu acho que o ensino que a congregação traz, que é o mais equivocado possível, é o de salvação pelas obras e unicamente através da congregação, né? Hoje, por mais que eles tentem negar isso e de certa forma querer mudar, né, teoricamente ali, né? Porque a congregação da teoria e da prática são coisas totalmente diferentes, né? Então, assim, na congregação eles acreditam que o batismo deles é que lava pecados, né? Por exemplo, a doutrina que eles têm a respeito de pecado de morte, né? A pessoa depois que ela se batizou e ela cometeu, por exemplo, fornicação, ela pecou de morte. Então, ali dentro ela está condenada e não adianta ir mais para nenhuma igreja nem nada. Acredito que isso daí é muito pernicioso. É uma questão que muitas pessoas se suicidaram, por exemplo, por conta disso, né? Então ela não conseguiu cumprir as obras necessárias para poder se salvar, né? Então eu acredito que isso daí, sem dúvida, é o mais pernicioso que tem ali. Bem, muito interessante esses pontos que ele colocou. Primeiro, essa ideia de você poder fazer alguma coisa além de crer e ter fé, obviamente, para a sua salvação. Isso aí é um equívoco. E aí veja que ele atrelou a isso, e ele foi de lá há muitos anos, a ser da CCB. Então essa ideia que ser um CCBista
é o que garante a minha salvação, é um erro gravíssimo. É verdade que a congregação soltou agora um dos pontos de doutrina dela, e ela deixa claro que a salvação não é uma questão da CCB, não é uma exclusividade da congregação cristã, mas sim de estar em Cristo. E como ele falou, e isso é verdade, no credo a salvação é pela fé em Cristo, mas na prática tem esse mito que ele colocou. E aqui, gente, é importante colocar para o espectador o fato das duas congregações. No papel, uma congregação. Na prática, outra congregação. Foi o que eu disse para os líderes que me procuraram aí, alguns dias atrás. Eu falei, olha, legal, você está me mostrando aí um documento que garante, e está correto, de acordo com a Bíblia, que a salvação não é só na CCB. Agora, e os membros da organização já sabem disso? Já estão vivendo isso? Ou vocês botaram no papel, beleza, é uma resolução da igreja, da liderança, mas os liderados ainda não sabem. Então, é aquilo, de novo, congregação da prática e a congregação do papel. Voltando ao pecado de morte, ele está citando João. João fala que é aquele pecado de morte, que nem adianta orar. E quando a gente analisa essa questão do pecado de morte, nós vamos observar que é o que está lá em Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 10. Está falando da apostasia. A apostasia vai fazer com que você entre nesse pecado de morte. Você vai blasfemar contra o Pai, o Filho, o Espírito Santo, você vai blasfemar contra Deus, você vai voltar-se as costas para Deus e, obviamente, porque você já está num estado de apostasia, totalmente entregue, então você não vai voltar. É o que João está dizendo, não adianta nem orar. Por quê? Porque o cara não vai querer. Ele fez isso conscientemente. É igual o diabo e os seus anjos lá no céu. Eles pecaram e rebelaram-se contra Deus conscientemente. Quando o indivíduo, como está em Hebreus 6, experimenta, vivencia todas as experiências com Deus e ainda assim volta-se contra Deus, o que nós temos aí? Apostasia. Estava num lugar, saiu daquele lugar, foi para um lugar contrário. É literalmente a definição de apostasia. Então aí ele está no pecado de morte. O que a congregação faz? Ela atrelou o pecado de morte ao adultério. Ao invés de trabalhar a reconciliação, a reestruturação da pessoa que pecou, da pessoa que foi traída, da pessoa que traiu, trabalhar aquele problema para restaurar ambas as vidas, não. Você já está no condenado, já está no inferno. E aí foi o que ele falou, tem até gente que se matou. Obviamente que adultério tem perdão. A Bíblia deixa isso claro, senão Davi estaria no inferno. Nós precisamos analisar essa problemática à luz da Bíblia e trabalhar com as pessoas para trazê-las para perto de Deus e não para destruí-las, tá bom? Então a outra pergunta é a seguinte: o que você tem feito para ajudar aqueles que ainda precisam ser auxiliados? Vamos ouvir. Então, pastor, principalmente para as pessoas mais próximas, aqueles amigos que hoje não têm mais fé em nada ou acabaram saindo da congregação porque não conseguiram cumprir o padrão de comportamento lá exigido ou por qualquer outro motivo, eu procuro anunciar o evangelho, né? Hoje o que eu faço é isso, pastor, eu procuro anunciar o evangelho inclusive para os meus pais, para os meus irmãos, para as pessoas que foram enganadas, porque a maioria acaba mesmo perdendo a fé, né? Ou a pessoa ela entra naquele sistema religioso de cabeça e ela não consegue entender, não consegue pensar, ou ela acaba se tornando um ateu, né? Porque no fundo ela não tem base nenhuma cristã, não tem conhecimento teológico, porque é proibida de estudar teologia, então o que ela fica é com aqueles ensinamentos de usos e costumes. Então aí você vê como é que é difícil, né? O indivíduo sai da seita, mas muitas vezes a seita não sai do indivíduo. E muitos acabam apostatando mesmo de tudo, voltando-se contra tudo. Aí que está a problemática. Mas parabéns aí ao Daniel que está insistindo. Não desista, Daniel. Essas pessoas precisam de ajuda e com certeza, se nós fizermos esse trabalho direitinho, elas vão ver que Jesus não é culpado das heresias das organizações. Isso aí é coisa da carne humana, mas se ele tiver fé em Deus, Deus o restaurará. Aí eu perguntei aqui, a quinta pergunta,
é se ele acredita que a CCB esteja mudando para melhor. Vamos ouvir que essa é muito interessante. Não, eu acredito que a CCB ela nunca vai mudar, né? O sistema ele tenta se enquadrar para poder se adequar ao que vem sendo falado, mas a congregação ela nunca vai mudar, né? Na verdade, o que segura o sistema da congregação é justamente aquela base sem nenhum tipo de responsabilidade das pessoas que estão ali com a verdade do evangelho, né? Tanto que a igreja ela nunca teve um posicionamento de se arrepender publicamente de erros, né? Ela sempre disfarça, tenta fazer uma questão de tapar o sol com a peneira, né? Nunca, por exemplo, chegaram e falaram, olha, irmão, em relação a isso, nós erramos, estamos enganados, estamos aqui para pedir perdão para a irmandade, perdão para as pessoas. Não, isso daí não existe, né? Simplesmente o Senhor nos revelou que aquilo que era dessa forma agora vai ser assim dessa forma, ou então isso que a Irmandade dizia, por exemplo, de que a congregação é a graça, a gente nunca falou isso, sendo que existe inclusive circular deles, do próprio ministério, considerando todas as demais religiões como seitas, né? Então eles não consideram nem as próprias igrejas cristãs sérias e nem mesmo a Assembleia de Deus, que é uma igreja que foi praticamente co-irmã delas, como igreja. Não frequentam, não visitam, proíbe de visitar e assim. Bem, isso é grave, gente. Eu recebi a visita de 2 líderes da CCB dizendo que eles estão mudando e mostraram até documentos, mas veja que este irmão aqui, o Daniel Couto, já é o 3º que eu converso, isso agora, nessa semana, e que diz a mesma coisa. Eu participei de uma live com o irmão William, ex-CCB lá dos Estados Unidos, e com o irmão Jair, do Amaral, que tem 80 anos, que também viveu a vida inteira quase dentro da congregação, e eu falei que acreditava e acredito que a congregação pode melhorar. E até citei a questão da ceia, que eles estão tomando agora em cálices individuais. Mas eles ali, ao vivo, tem aqui a live, eu vou botar no final deste vídeo aqui para vocês assistirem. Eles falaram que não acreditam nisso. Não acreditam. Então, pessoas que viveram décadas dentro da CCB, apesar dessa tentativa aí, visível da própria instituição, de querer mudar, os ex-membros, principalmente estes que, como o Daniel, viveram ali por décadas, não acreditam neste fato que está sendo aí tentado mostrar pela liderança da CCB. Então, de novo, o que eu disse para os líderes que me procuraram é o seguinte: vocês precisam virar público e falar isso categoricamente e ensinar isso para os seus membros. Eu acho que aí sim eles vão começar a acreditar nisso. A outra pergunta, a penúltima pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: o que você diria para aqueles que estão desanimados com a CCB, mas têm medo de se aventurar em outras denominações evangélicas ou numa outra denominação evangélica? Vamos ouvi-lo. Pastor, para as pessoas que estão desanimadas com a CCB, eu diria para a pessoa não se desanimar com Cristo, não confundir as coisas, né? Aquilo que foi pregado sempre na CCB, que ela é a graça, que ela é o caminho, isso daí são tudo atributos de Jesus Cristo. Então eu aconselharia a pessoa a conhecer mais do Evangelho verdadeiro. Então olha o que o Daniel está falando. Você não precisa ter medo dos fatos. Você não precisa ficar preso à CCB. Há vida fora da CCB. Com certeza você pode congregar em outra igreja e ser feliz, como está fazendo aqui o Daniel Couto. Está lá ele, a esposa dele, a família dele na igreja presbiteriana. Está feliz, está bem, está ouvindo a palavra e glória a Deus por isso. E aí, por fim, eu falo para ele aqui, para ele explicitar as suas conclusões finais. Vamos ouvi-lo. A minha conclusão, pastor, é que a congregação cristã ela é uma seita enganosa e perniciosa, sabe? Que ela luta contra o evangelho, né?
o maior erro que tem hoje na congregação é ela se denominar uma igreja cristã, né? Porque ela é uma igreja que ela vai contra o cristianismo de uma forma geral, né? Por mais que eles tentem passar uma imagem que é uma igreja pentecostal e etc., mas na verdade não é, né? Se você for perguntar para uma pessoa da congregação, até mesmo uma com cargo de liderança, se ela é arminiana ou se ela é calvinista, eles não são nada, né? É uma igreja que ela só prega sentimentos, né? E promete coisas que a palavra de Deus realmente nunca prometeu, né? Então é isso, pastor, eu queria agradecer a oportunidade, a minha oração é para que isso possa de alguma forma fazer com que alguém que esteja em dúvida ou que foi tocado pela palavra de Deus, ela tenha ânsia de conhecer e não levar a congregação como o ponto final da sua experiência cristã, né? Que procure as verdades da Bíblia, procure uma igreja séria para aprender da verdade da palavra de Deus e que nós possamos a cada dia mais crescer no conhecimento e na graça. Tá bom, pastor? Deus abençoe pela oportunidade. Daniel, muito obrigado aí pelo seu depoimento, muito obrigado pelas suas declarações extremamente relevantes para a vida espiritual, não só minha, mas de todos os nossos espectadores e principalmente para aqueles que foram e ainda são da CCB. Você que é da CCB, entenda, não há da nossa parte nenhuma pessoalidade no que estamos fazendo. O que nós queremos é que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você se apegue a Cristo. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela paciência que você teve de ouvir todos os áudios e, se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e Deus te abençoe.